Olá, está começando agora mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E a nossa convidada de hoje é a Débora Matos, que é atriz, manezinha, palhaça esmeralda e também uma das idealizadoras do espetáculo Sussurros, que conta uma história aqui da ilha de Florianópolis, né? E que vai estrear agora no dia 2 de setembro e vai percorrer algumas cidades do estado. Estreia aqui em Florianópolis no dia 2 de setembro e vai percorrer algumas cidades do estado, junto, né, à educação de jovens e adultos, contando essas histórias para esses adultos e jovens que estão no EJA e no SEJA. Exatamente. Tudo bem? Muito obrigada, Camila, pela acolhida, pelo espaço, né? É sempre uma alegria poder estar compartilhando um pouco desses processos de criação, de sonhos, né? A pouco ir materializando esses processos todos para poder colocar um trabalho na rua. Débora, quando eu li, né, sobre o espetáculo Sussurros e também li sobre o anterior, né, que ele vem de uma pesquisa, né, ele é a continuação de uma pesquisa que você começou lá em 2020, sobre histórias, contos de Florianópolis, e me interessei muito. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre como que isso está se perdendo. Você até mencionou a maternidade, né? Eu queria que você falasse de onde que veio essa ideia, essa iniciativa para fazer esse trabalho. Tá. Eu trabalho com o teatro já tem muitos anos, né? Pesquisando palhaçaria. E entrei um pouco nesse campo das contações de histórias, como uma linha de acesso mesmo, um mercado de produção de conteúdo criativo, digamos assim. E na minha infância, uma coisa que me marcava muito é que a gente ouvia muitas histórias lindas, né? Tinha todo esse imaginário da ilha. E essas histórias, elas chegavam para nós quase como um compartilhamento de uma lembrança, como se fosse algo que foi vivo, foi vivido por alguém. E então tinha esse sabor de realidade, de mistério, e parece que eu cresci nessa ilha, né? Nessa ilha meio misteriosa, com todas Tem essas... bruxa, que tinha Bernunça, que tinha todas as questões, né? E agora, assim, depois que eu me tornei mãe, e olhando a caminhada, né, dos meus filhos, eu fiquei muito nesse sentimento como, será que eles vão conhecer um pouco dessas histórias, né? Será que isso vai chegar? Será que isso vai se manter vivo de algum jeito? Então, um pouco nesse movimento foi onde eu comecei, então, a desenhar e sonhar esse projeto de sair caminhando pela ilha, conversando com antigos moradores, antigas moradoras da cidade, vendo o que resta ainda, né, de lembranças, de memórias, de narrativas, que incrível. né? E aí, como eu sou dessa linha do teatro, da palhaçaria, eu organizo esse material, seleciono algumas histórias e, é claro, faço o meu reinvento, digamos assim, dentro do trabalho coletado para dar esse abrilhantamento dentro de uma linguagem cênica e compartilhada aí dentro de unidades escolares. Ô, Débora, e durante esse processo de coleta dessas histórias, né, como que foi? Você começou por quais bairros? Tu fez, assim, uma pesquisa? Porque a gente sabe que tem os bairros mais tradicionais, né, que a cultura manezinha é bem enraizada. A gente tem a Costeira, Ribeirão da Ilha, Barra da Lagoa. Como que foi esse processo? E também de achar essas pessoas que poderiam te contar isso. O processo, logo que eu comecei, entrou uma pandemia, então eu tive que brecar todo o processo, aí eu tive que repensar como é que eu ia acessar essas pessoas, que geralmente são pessoas de mais idade, então que elas estão ficaram um pouco mais isoladas na época, né? Então eu tive que reorganizar toda uma logística ali, né, para fazer acontecer. Mas é incrível assim, ó, que cada passo que você dá, os nomes vão surgindo. E alguns lugares eu ia muito assim, ó, eu ia caminhando mesmo, conversando, olhava, porque daí você vai caminhando numa comunidade, isso acontece muito aqui em Floripa ainda, as pessoas vão indo pra janela, vão querendo saber quem que tu é, o que que tu tá fazendo, aí tem até uma desconfiançazinha, e pouco a pouco você vai fazendo parte da família, da comunidade. A gente tem esse resquício ainda de cidade pequena em alguns bairros, né? Isso é incrível. Exatamente. Então, ele começou muito assim. E aí, com o tempo, a gente começa a achar um nome aqui, um contato ali. Alguém fala, tu tem que conhecer tal pessoa, tu tem que ir lá visitar tal pessoa. E aí, com o passar, com a caminhada, a gente foi ampliando, né, esse panorama, né, de possibilidades, digamos assim. A primeira etapa, em 2020,
eu construí a história Ilha de Encantaria. E assim, eu fui muito para esses bairros onde a cultura açoriana é muito forte. E o que me chamou muita atenção é como essa costura, né, de diferentes povos que, de algum modo, levantam a narrativa da ilha, né? Então, toda essa dinâmica junto à narrativa do povo negro, do povo indígena, que muitas vezes fica... não é mencionado, não chega à frente. Como isso tudo começou a reverberar. Então, a partir dali, eu já comecei a trazer isso para frente na pesquisa, sabe? Então, eu vou pesquisar as narrativas da ilha, eu vou pesquisar a narrativa junto a esses diferentes povos. São diferentes narrativas, é essa pluralidade que nos forma enquanto comunidade, né? Enquanto ilha, enquanto entorno cidade. E tudo mais. Então, eu comecei a trazer isso muito à frente nas andanças. E aí, então, a primeira... Estava muito ainda num berço açoriano, que daí foi onde eu construí Ilha de Encantaria, essa contação de história, que foi estreada em 2020. E mesmo que tenha sido uma coleta num berço muito açoriano, você vê como a narrativa ela é múltipla já. Ela já é múltipla, né? E depois, então, fui abrindo. Em 2022, eu fiz uma nova pesquisa com outras histórias. E aí eu recortei o olhar sobre mulheres curandeiras. Ai, que incrível. Então, eu fui para fazer pesquisa junto com mulheres que trabalham em linhas de terreiro, com a cura junto aos preto velhos e preta velhos, que é essa linha de cura. Fui para a aldeia indígena no Morro dos Cavalos, que tem essa casa de reza e faz esse trabalho também nessa perspectiva. E na linha açoriana com benzedeiras e tudo mais. Então, focado muito nesse corpo dessa mulher. É uma mulher que trabalha na cura, né? Que trabalha que está a serviço da sua comunidade. Esse foi um experimento artístico, né? Então, ele deu origem a um vídeo, não a uma obra de cênica, mas a um vídeo que está disponível no YouTube. E agora, então, em 2024, que nós estamos, né? 2024, Aí eu chego nessa nova etapa, de novo caminhando, e aí percorrendo também essas diferentes narrativas, né? Eu fui no Morro do Céu, né? Conheci a dona Valneonira, que é uma figura incrível, né? Ela é da família das Cuia. E também fiz algumas visitas de turismo comunitário no Monte Serra, na Mariquinha. Eles têm uma prática de turismo comunitário incrível. Nossa, eu não sabia. Incrível. É assim, é uma lindeza. A gente passa uma tarde mergulhado na construção histórica da nossa cidade, de um jeito muito poético, afetuoso, é duro porque é realista também, então a história é dura, né? Então tem todo esse panorama junto e, enfim, eu super recomendo, é muito gostoso, tanto do Monte Serra como da Mariquinha, né? Que tem os diferentes painéis de pintura também. E fui percorrendo esses caminhos, né? Voltei para o Morro dos Cavalos para fazer entrevista com uma liderança indígena. E também fui para Barra da Lagoa. Barra da Lagoa. Eu fui falar com uma rendeira que chama Adriana. E aí eu lembrei que lá na minha primeira entrevista, eu conversei com uma benzedeira, Sueli, que incrível, uma figura linda. Também tá lá, atua ainda como benzedeira na Barra da Lagoa. É prima do nosso fotógrafo. Então, assim, aí desse jeito, é família, todo mundo é família, tu vai chegando. Aí fui conversar com a Adriana, que é prima dela, no caso, eu nem sabia que era prima, fui descobrindo. E aí, daí ela falou da tia que se chama Adriana também, que aí eu lembrei que era a mãe da Sueli, a bagunça. E daquela vez eu já estava tentando encontrar a Adriana, a mãe da Sueli. E era uma senhora de 96 anos. Eu falei, não, é agora que eu vou encontrar com ela. E aí eu voltei para Barra para conhecer a dona Adriana, que é a mãe da Sueli, então tá tudo... E também foi incrível, foi uma delícia, assim, passar uma tarde ali com ela. E engraçado, porque assim, cada uma dessas mulheres que eu sentei para conversar, para coletar, né, memórias,
elas têm o olhar colocado numa direção, né? E foi muito particular, porque a dona Adriana, ela tá com um olhar no passado, um olhar que lembra, num olhar que sonha, que tem essa... Não é uma nostalgia, mas tem essa lembrança, sabe? Tu consegue se colocar junto com ela naquele passado. Você vai lá para trás com ela, né? A dona Valdeunira me chamou muito a atenção, como ela tem um olhar no futuro. Ela tem 80 e poucos anos, já não lembro, mas ela tá olhando para frente ainda. É uma linha de luta, ela segue em luta, é uma mulher que segue em luta. Isso é inacreditável, né? Pensar, tá lá e segue avançando, assim, sabe? Nossa, que incrível. Porque é necessário seguir avançando, né? E a Eliara, que é a liderança ali no Morro dos Cavalos, Camporã, da aldeia, né? Camporã, ela tá numa energia do presente, muito colocada no aqui, no agora. A ponto de, assim, a gente começava a falar, ela falava, aí ela trouxe as sementes que sobrevoavam, de repente as árvores começavam a cair, choveu semente na gente. Sabe essas coisas que nem de acreditar que não, é daquele jeito, assim, tá muito colocada no presente, sabe? Bem posicionada em si mesma. Assim, é muito linda. E aí, incrível. É claro, não é uma energia, é uma energia particular delas, claro. né? Não vamos dizer que é... Mas, enfim, muito interessante essa perspectiva. Nossa, Débora, eu imagino o quanto que não deva ter sido... Quanto que não foi gratificante ter passado por todas essas experiências, ter conhecido todas essas mulheres, essas pessoas. Eu queria te falar, enquanto você foi falando, eu falei, eu sou obrigada a perguntar. Dentre essas histórias, assim, eu queria que você me contasse alguma desses casos, né? Desses causos, que geralmente a gente falava antigamente, eu tenho um caos aqui pra te contar. Um caos, assim, que talvez os muito manezinhos que tá ouvindo a gente, o pessoal de fora, não sabe, né? Olha... Tu ouviu muito? A gente escuta muita coisa, né? Muita coisa. E muita coisa linda, e histórias que se repetem. Por exemplo, tem uma história que, inclusive, ela entrou na contação Ilha de Encantaria. E depois eu acabei mudando um pouco e ela ficou meio guardadinha. Então, vou trazer aqui essa. Por quê? Porque ela não está nos espetáculos que estão circulando, eu não dou spoiler. Mas eu entrevistei algumas pessoas do Rio Tavares. Eu moro no Rio Tavares, né? E aí fui caminhando, né? Falando com as pessoas mais antigas do bairro. E aí eles estavam contando que a Lagoa Pequena, contam eles, que quando eram criança, a Lagoa Pequena tinha uma ilha. E ela era uma ilha que era uma ilha flutuante. Então, quando entrava o vento sul, essa ilha corria para a margem esquerda da lagoa. Ela se movimentava. Ela se movia. E quando entrava o vento nordeste, os ventos mais fortes da ilha, ela ia para outra margem. E aí a gente fica, não, deve ser uma ilha de vegetação. Mas não, a gente ia, pisava, tinha uma árvore nela. Eles vão contando que tinha uma árvore. Como é que uma ilha que tem uma árvore corre de um lado para o outro? E muita gente te confirmando a história, vários casos. Mais de um morador, e do tipo assim, quando a gente era criança. Não é do tipo, meu pai contou, minha mãe. Não, quando a gente era criança tinha essa ilha. Tinha muito jacaré, eles contavam, né? Alguns falavam assim, Lagoa ali dos jacarés, porque tinha muitos jacarés ali também, né? Mas eles contavam que essa ilha realmente corria de um lado para o outro, de um lado e para o outro. E aí, daí a gente vai abrilhantando a história, né? Dizendo que ela dançava com os ventos, então quando entrava o vento, ela dançava para um lado e ficava ali faceira, fazendo amizade, daí dançava para o outro. Só que começaram a chegar as casas, e muitas casas, e muitos prédios. Essa ilha não tem mais. Então, a ilha parou de ouvir o som dos ventos e não conseguia mais dançar. Até que uma hora ela se enraiza. E ela vai se enraizando, enraizando. E aí se torna parte desse continente, né? Que incrível. Aí a gente vai dando uma pitada de metáforas também, de olhar crítico sobre a cidade, né? De contextos históricos que vão sendo lançados, né? Desse processo imobiliário que a gente vive, desenfreado, ainda com pouco cuidado, né? Infelizmente, ainda com pouco cuidado, então... Eu assim, quando eu vi sobre o projeto, né? Eu pensei, nossa, isso é muito legal a gente ressuscitar essas histórias e a gente também dar palco a elas, né? Porque...
hoje os manezinhos aqui em Florianópolis são menos de 50% da população. Então, a gente ainda tem que manter cultivada, é como tu falou, na nossa infância, né? Eu também, na minha infância, ouvi muita história, ouvi muita coisa, que hoje parece que não existe mais, não tem mais aquele mistério, né? Que tu ia ali pra Biguaçu e via que ele tinha as bruxas, ou algumas coisas que contavam quando era criança, que atrás da minha casa tinha isso, não, já vi bicho, já vi a chupacabra, essas coisas que eles contavam antigamente, né? Parece que vai se perdendo realmente, e esse trabalho de ouvir, né, os mais velhos, de ouvir quem realmente tem as histórias. A gente não sabe se é verdade, se é mentira, né? Mas uma história contada muitas vezes se torna uma verdade, né? Como essa do Rio Tavares, da ilha que se movia ali. Quem vai dizer que é uma mentira, né? Se eu tava ali, eu era criança, eu vi. É incrível, né? É como a história do Peninha, né? Que ele vai contando que vira uma lenda. Tipo, as pessoas acham que é uma lenda antiga, mas não é, foi inventada, né? Agora a gente se despede dele, mas foi inventada recente ali das pedras de Itaguaçu, por exemplo. Acham que é uma lenda antiga. Não, o Peninha fez uma situação assim, foi contando uma história inventada, que vai virando... E tu sabe que eu fui saber que essa história era inventada aqui no podcast, que vieram contar umas histórias, né, também sobre folclore, que foi o Dia Nacional do Folclore, e a gente trouxe um historiador para falar, né, da Fundação Franklin Cascais. E eu, na minha, assim, na minha... No imaginário. No meu imaginário e na minha história de vida recente, assim, na minha passagem aqui por Florianópolis, eu sempre achei que ali realmente era a da bruxa e tal, que teve aquela guerra. E aí ele me falou, né, que, é que o Peninha tinha que fazer uma entrevista e a mulher queria que ele fosse na armação, só que tava muito longe. Eu disse, deixa que eu vou te contar uma história que aconteceu lá em Biguaçu, então. E ficou. Né? Mas isso também se torna um folclore, né? Isso acho que isso faz parte da magia. Exatamente. Não, e é incrível, né? Pensar que uma história inventada, assim... Exato. Bem isso, assim, ele foi uma das pessoas que eu entrevistei em 2020 também, eu estive lá mais de uma vez, né? Ele estava no Enseado do Brito, e morando lá já. E essa história, assim, não, é uma história que faz parte já, né, do nosso... Exato. E, de repente, não, tá aqui, nasceu ontem, né? E como tem um sabor de... Eu acho que foi em 90 e poucos, né? Nem lembro. É recente, é uma história recente, com certeza. No meu imaginário, ela é totalmente verdade, E ela é né? muito bem posicionada, porque ela ressignifica aquela paisagem de um jeito. E a gente tem um lugar assim, a ilha, ela tem uma coisa do tipo, ou ela te acolhe, ou ela te devolve, né? É como as ondas do mar, né? A gente está cercado de mar. Isso, por um lado, é lindo, por outro, tem seus desafios. Mas é como ondas do mar. Então, ou vai sempre te trazer de volta para essas areias, ou de algum jeito te leva embora, porque o teu caminho está talvez em outros territórios, né? Então, e aí vai trazendo essa narrativa de pedir permissão às bruxas. Chegar pedindo permissão para entrar, né? Então vai abrilhantando um pouco os nossos... o nosso cotidiano mesmo, né? Nossas práticas de vida. Tem várias histórias, tem algumas costuras, alguns bordadinhos, digamos assim, que eu vou fazendo de outras narrativas outros encontros, né? Porque como a gente, nessas andanças artísticas, a gente caminha por muitos territórios, né? E aí, por exemplo, tem uma fala de um povo lá dos Cariri-Chocó, de Alagoas, que eles falam a diferença do segredo para o sagrado é uma letra que muda, né? Pensando na língua portuguesa. É a letra A. Ela faz essa virada, porque eles vão cultuando esses segredos, digamos assim, né? Da história do seu povo. E porque entendem isso tudo como um território sagrado. É um território sagrado, então não é um território que... E aí, quando a gente começa a trazer uma mística, digamos assim, né? Trazer um outro olhar, um outro entendimento para o nosso cotidiano, para nossas práticas do dia, isso tudo vai tomando um corpo de importância outro, um corpo de afeto outro, né? E eu acho que, de algum modo, amplia o nosso olhar para todo, amplia o nosso olhar para o outro, né? Amplia nossas práticas de empatia, as nossas práticas de olhar para si mesmo, de poder respirar uma cidade mais afetiva, mais
Acolhedora. E inclusiva, né, sabe? Então, acho que essas narrativas que vão dando essas pitadas de segredos, de sagrados, de tudo mais, de algum modo vão nos conectando enquanto identidade coletiva, né? Sim, com certeza. Débora, esse espetáculo Sussurros, como a gente falou anteriormente, ele vai estrear, né, nas unidades de Seja e EJA, que são a educação de jovens e adultos em Florianópolis e em Santa Catarina, algumas cidades, né? Você vai percorrer, acho que até o dia 9 de setembro, é isso? Até dia 9 eu tô em Floripa. Até dia 9 tá em Floripa. E aí depois Passa um pouco a agenda pra gente. É isso. Então, a semana que vem a gente começa. Aquela emoção, né? A gente fala que vai nascer, é quase um parto. É botar um espetáculo na rua. Mas então a gente começa no dia 2, 3 e 4, a gente faz Floripa, né? EJAs aqui de Floripa. E começamos aqui pelo centro, vamos para o sul, EJA Sul, depois vamos para o continente no Monte Cristo. Daí, na próxima semana, tem o Saco Grande. E aí, a gente pega um pouco a estrada. E aí, começa São Francisco do Sul, passamos por Penha. Daí, a gente vai a Lages. A gente vai lá no território quilombola, na Invernados Negros, em Campos Novos. E termina em Laguna. Volta a Floripa, daí a gente faz mais uma em Floripa, no norte também. Que aí ficou que daí é para finalizar. Pra volta, exatamente. Que daí também foi um quebra-cabeça fechar toda essa agenda com as instituições e tudo mais dentro de uma dinâmica, porque às vezes a gente vai para um território, para uma unidade, mas como é que ele consegue abraçar outras unidades? Sim. Então a gente faz esse casamento para poder acolher mais estudantes e fazer esse encontro acontecer de um modo mais bonito. E como que funciona, assim, no palco? É só você contando as histórias, com um pouco de palhaçaria? Tem como dar só um spoilerzinho? Sou eu, é um espetáculo solo, mas a ficha técnica é gigante, então eu tenho uma equipe de consultoria criativa, assim, que me ajuda no processo todo de elaboração, de criação de cena. Depois, comigo, me acompanhando, eu tenho o Egon Sailor vem me acompanhando também, né? É uma parceria antiga já. A gente trabalha juntos há muitos anos, e então ele vem me acompanhando como um suporte, também operação de som e tudo mais. Daí a gente tem uma equipe que faz uma equipe de trilha sonora, uma equipe... Sonoplastia, tem tudo. Tudo, assim, figurino com a Ana Pi, figurino, cenário e objeto de cenas é a Ana Pi que está fazendo, que é uma artista plástica também daqui da cidade. E o Cassiano Vedano fazendo a música. Aí eu chamei o Charles Raimundo, que também é um colega de caminhada, e ele é professor do EJA, é professor doutor também, formado em História e doutorado em Antropologia. Ele me ajudou na elaboração de uma cartilha, digamos assim. Ele elaborou um material didático que a gente vai compartilhar com o corpo docente das instituições que a gente vai pisando, na ideia de tentar desdobrar um pouco a experiência artística, né? Desdobrar ela para a sala. Então, que tipo de propostas didáticas eu posso visitar a partir desse encontro com esse espetáculo? A gente vai entregar esse material em PDF para os profissionais. Os professores. Eles não têm obrigação nenhuma de usar o material, mas a ideia é mesmo de abrir imaginário e ampliar possibilidades. Deixar livre ali. Isso. Eu fui abrindo para a equipe, né? Eu tô dando uma volta, eu vou chegar. Enfim, a equipe é bem grande, né? Tem o Breno, que fez o desenho da arte, a Grace, a adaptação nas peças gráficas, a Larissa Linhares na parte de assessoria de comunicação. O medo de falar todo mundo é porque é muita gente. É só para você ter um panorama, né? Durante as visitas também, a Helenice Nascimento me acompanhou para fazer o registro. Então, ela foi uma parceira durante a etapa de pesquisa. Mas em cena estou eu. Estou eu com toda um equiparato, tá vendo, né? A ideia do pavão, você tem um arsenal gigante, exatamente te amparando. Então, trouxe esses nomes para dizer que, no fim, não estou só, né? Ainda tem o Matheus Costa, ele fez um trabalho comigo de sensibilização em ampliação de acessibilidade, né? Algo que ele chama é uma assessoria de acessibilidade estética
para ver como é que a gente pode ampliar as linhas de acesso, né, a partir da obra. A Drica Santos, ela vem fazer algumas provocações decoloniais também, né, pensando na ampliação de narrativas desses tantos povos que constroem a nossa história, como o Ilha. E é uma equipe grande, a gente está bem num aporte importante, né? A produção é da Traz Companhia de Teatro, que também atua há mais de 20 anos, né, na cidade. E, Débora, essa peça vai, na verdade, esse espetáculo Sussurros, ele faz parte de um edital, como você mencionou, né? Que a primeiro momento ele vai ser distribuído, vai ser apresentado primeiramente aos Centros de Educação de Jovens e Adultos aqui de Florianópolis e de algumas cidades do estado. Mas eu queria que você falasse, você pretende levar ele além, né, dessas escolas? Eu tô numa trajetória artística já de muitos anos, né? É um caminho muito sem volta, porque a gente, a hora que vai, não consegue, não se pensa em outro lugar. Então, tudo que eu trabalho na perspectiva mesmo de criar repertório. Não de cumprir um edital, mas do tipo, eu tenho essa vontade. Olha, esse edital, talvez ele se encaixe. Então, esse trabalho, Sussurros, ele é um trabalho realizado pelo governo do estado de Santa Catarina, né, pela Fundação Catarinense de Cultura, por meio do edital Elizabeth Andelli de Estímulo à Cultura 2023. É por meio desse edital que eu realizo essa montagem. Mas é um projeto meu, é um projeto antigo, e a gente usa, então, essa linha de fomento para poder materializar esse sonho e facilitar depois o translado dele, né, a circulação dele. O Ilha de Encantaria, a gente fez também por meio de um edital artístico, e desde então a gente já circulou por muitas cidades, muitas mesmo. Então, a ideia é essa mesmo, né? O edital ele vem impulsionar o primeiro pouso, digamos, desse grande sobrevoo, ele vem impulsionar um primeiro pouso. Aí, a partir daí, a gente segue voando, né? Essa é a ideia mesmo, de poder percorrer vários territórios, levando um pouquinho dessas histórias, dessa narrativa. A linguagem da palhaçaria, ela dá um encantamento nas narrativas que faz com que essas histórias, elas possam pertencer a qualquer território, em qualquer tempo, né? É atemporal. Ele fica quase atemporal, você não tem uma marca registrada, tipo, é nesse momento histórico que estamos. Ou é nesse tipo de público que eu preciso apresentar. Exatamente. Então, assim, é quase um grande sobrevoo no tempo e no espaço. Poderia ser uma ilha que flutua no tempo e no espaço, entende? Isso me lembra esse lugar, me lembra esse outro. E nessa contação Sussurros, a ideia é que os sussurros são histórias, então, né? E cada sussurro que ela escuta, uma luz se acende. Então, eu vou ter dando algumas luzinhas que vão... o spoiler que tu pediu, né? Algumas luzinhas que vão acendendo. Então, cada sussurro que vai aparecendo na história vai acendendo algumas luzes e assim vai, né? Na ideia de que, quem sabe, eu consegui coletar um sussurro ali naquele encontro. Perfeito. Débora, muito obrigada pela sua presença. Foi uma honra recebê-la aqui. Abrir mais um pouquinho, né, sobre esse teu projeto, que já vem caminhando já há uns 4, 5 anos, né? Acho que eu acho incrível, assim, essa coleta e essa iniciativa de manter viva realmente essa magia que circunda Floripa, né? Eu acho que isso é incrível. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho e boa estreia nessa segunda-feira. Obrigada, eu que agradeço, imagina, agradeço muito o espaço, né? Esse espaço está aqui conversando, falando um pouco, compartilhando um pouco das jornadas criativas, né? E tudo mais. Então, Camila, muito obrigada mesmo. Obrigada, o prazer foi meu. Estamos por aqui. Um beijo, FloripaCast fica por aqui. Até a próxima. Até.